Olá, bom dia, boa tarde, olá a todos. Estamos aqui de volta para mais um live. Vocês podem me ouvir? Vamos ver. Olá, Bruna, você pode me ouvir? Dá um tchauzinho aí para mim. Tá podendo me ouvir bem? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Não sei se vocês podem me ouvir. Tá. O som, como que tá o som? Olá, olá Regina, olá. Oh, Adeline. Hi, Adeline. Can you listen to me? Someone say something. Send me a okay. Send me a hi. Can you listen to me? I'm not sure. Okay. Okay. Good. Good. Thank you. Hi. Good morning, everyone. Good morning. Oh, yes, good. You can listen to me. Bom dia. Estamos começando aqui mais um vídeo. E como eu prometi, hoje a nossa programação é para continuarmos falando de pronomes. Então, um dia eu faço exercícios, outro dia eu faço pronomes, para não ficar cansativo, né? Mas aí a minha sugestão é que vocês comprem um caderninho, tá? Eu tenho tipo um caderninho de anotação, assim, e vocês vão fazendo anotação, tá? Colocando a matéria, e vocês podem pesquisar, né, mais a fundo, pesquisem exercícios sobre as matérias, para vocês não perderem a sequência. Olá, Aya, olá, Zim, and then, you guys that are coming that don't speak Portuguese, stay with us because I will be speaking in English later, okay? Então, compre um caderninho, vai anotando as matérias, porque aqui eu vou estar falando sobre as principais matérias que vocês devem aprender para estar falando o inglês proficientemente, aquele inglês necessário para manter uma conversação inteligente, tá? Aí alguém vai me perguntar, professora, e as contrações, os slang? Não, porque eu gostaria que vocês aprendessem o inglês mais correto, o inglês polido, aquele inglês que vai demonstrar que vocês são pessoas educadas, tá? Não é aquele inglês que vocês vão falar nas ruas, é aquele inglês que vai colocá-los numa posição melhor, que vocês podem entrar e sair de qualquer lugar, né? E poder conversar com qualquer tipo de pessoa, tá bom? Então, e eu acredito que o inglês não deve ser para elites. Essa é uma razão que eu criei o meu curso de inglês e que eu estou querendo
democratizar o inglês, tá? Porque eu acho um absurdo o inglês, principalmente nos países latinos. Tem muitos países da Europa, tem muitos países da Ásia, em que as pessoas crescem falando as duas línguas. Elas falam a língua latina e aprendem na escola o inglês também, né? Porque o inglês é uma das línguas internacionais, tá? É, então, eu acredito que no Brasil deveria ser assim também, né? E outros países latinos, né? E eu não acho correto o inglês ser de elite, né? E eu não acho correto a gente ter que aprender o inglês de rua, não, sabe? Eu acho que todos nós deveríamos aprender o inglês para termos oportunidades, sabe? Se temos capacidade, por que não a gente almejar a fazer um intercâmbio, a estudar fora, sabe? Tem muitas oportunidades, por que a gente não pode ter acesso ao inglês para aplicar para essas oportunidades, né? Então, vamos aprender sim, vamos aprender corretamente, vamos aprender o inglês bacana, tá? Então vamos lá, vamos parar de conversa fiada e vamos ao que interessa. Então, vamos continuar nos pronomes. Vocês lembram da minha tabelinha do pronome? Que nós aprendemos os pronomes, os sujeitos, I, she, he, it, we, you, plural and singular, and they. Nós aprendemos os pronomes objeto, me, her, him, it, us, you and them. Os pronomes objetos, eu não sei se vocês lembram, mas eu ensinei que eles são usados depois do verbo e da preposição, né? Então, se eu falar I need that book, give it to me. Give it to me, please. I don't say give it to I. I say give it to me, please. Porque depois do verbo eu uso o pronome objeto. Give it to me, please. Ok? Depois o verbo e da preposição, pronome objeto, ok? Então, só para recordar a lição passada, hoje nós vamos falar do possessivo. Nós temos as pessoas possessivas, é meu, lembra? Tá? Quando você está naquela fase de criança, de quem é esse brinquedo? Meu. De quem é o pai? É meu. Então, é o pronome possessivo. Nós vamos dar posse a alguma coisa. Então, nós vamos usar. Deixa eu fazer uma dobrinha aqui para ver como que vai ficar. Vamos dobrando aqui. Aí ficou bacana, né? Então, I, mine, she, hers, he, his, it, its, we, ours, you, yours, they, theirs. Então, se eu falar it is theirs. Então, se eu falar it is their books. It is theirs. Ok? Então, eu falo theirs. They, theirs. You, yours.
ok? Então, vamos lá para os exemplos. Eu tenho os exemplos aqui. Quando que eu vou usar? That book is hers. Yours is over there. Então, that book. Então, here, aqui eu tenho um livro. Então, eu ponho o livro over there, longe, over there. Aí eu falo, that book is hers. Eu não falo, that book is she. Eu falo, that book is her. O livro é dela. Então, that book is hers. E aí eu falo, yours is over there. O seu tá ainda, tá? Ainda lá atrás, tá? Então eu falo, aquele é dela, o seu tá ainda para trás, tá? Yours. Eu não falo you is over there. Yours is over there. Aí você vai me perguntar, professora, como que eu vou saber que eu vou usar hers e not her? Tem uma regrinha que eu escrevi aqui para vocês. Eu falo aqui, this is my book, it is mine. Lembra aqui? I, mine, or I, my. Como que eu vou identificar? Se eu tenho o objeto aqui depois do pronome, eu vou usar o pronome adjective, ou adjetivo. Então, eu vou usar o my. This is my book. This is my book. Porque eu tenho o book aqui. Vocês estão vendo que eu escrevi a palavra book aqui. Tá dando para ver direitinho aí? Eu escrevi a palavra book. Oi, Vilma. Bom te ver aqui. Então, a palavra book está aqui. Então, se eu tenho a palavra ou o objeto aqui, eu vou usar this is my. Ou se eu colocar que o livro é dela, eu vou colocar this is her book. Eu vou usar o her, not hers. Por quê? Porque eu tenho a palavrinha book aqui. Mas se eu não tiver a palavrinha, se eu estiver complementando o pensamento e eu não usar a palavra, eu vou colocar it is mine. Porque eu não tenho a palavra. Aqui é o ponto final. It is mine. Se alguém falar assim comigo, oh, look at that car. It's a beautiful car. Aí eu vou falar, it is mine. Porque eu não falei a palavra carro. Alguém fala, look at that car. It is a beautiful car. Então eu falei, a pessoa falou assim comigo, olha aquele carro, é um carro bonito. Aí eu vou falar assim, it is or that is mine. Aquele é meu, né? Então quando eu falo mine, eu estou subentendendo
estou deixando subentendido que é carro. Só que eu não falo a palavra carro, porque eu falei mine, that is mine. Então, a pessoa que está ouvindo vai entender que o carro é meu. Ou então eu poderia falar, that is my car. Se eu for usar o objeto, eu vou falar my. Eu vou falar, that is my car. Mas se eu não quiser usar o objeto, o carro, eu vou falar, that is mine. Ok? Então, aqui é a mesma coisa. This is my book. It is mine. Ou então eu poderia falar, it is my book. Certo? Alguma pergunta? Não é difícil. Na próxima lição, eu vou ensinar exclusivamente sobre os pronomes adjetivos, tá? Hoje eu estou ensinando só sobre os pronomes possessivos, tá? Semana que vem eu ensino sobre os pronomes adjetivos. Mas hoje eu estou ensinando só sobre os pronomes possessivos. Mine, his. Então, vamos colocar aqui. This is his book. It is his. Nesse caso, eu coloco a mesma coisa. Por quê? Porque o his é o mesmo. His and his. Mas se eu usar our, aí eu mudo. This is our book. It is ours. Ok? E se eu colocar this is aqui, se eu colocar it is their book. It is. Can you answer to me? Você pode me responder? Vocês escrevam aí para mim. Se eu colocasse aqui, por exemplo, it is. Se eu colocasse aqui, it is their book. Como que ficaria aqui embaixo? Qual que seria a resposta aqui para baixo? Como que ficaria? Vamos responder. Alguém? Alguém? It is their book. It is theirs. It is theirs. Porque eu não tenho o book depois. Então, eu respondo it is theirs. Ok? Então, vamos lá. Perguntas? Na próxima aula, nós vamos ver um pouco mais sobre os pronomes. Vamos ver sobre os pronomes adjetivos, tá? Fica ligado, anota aí. Se tiver dúvidas, manda para mim. Vamos continuar. Regina, it is theirs. No caso, nós vamos responder o seguinte: it is theirs.
porque é pronome possessivo. Então, quando eu não tenho aqui, ó, deixa eu te explicar. Olha só, it is their book. Their. Olha, tá escrito aqui, their book. Quando eu tenho um objeto, eu coloco their book. Eu estou especificando o objeto aqui. Quando eu não especifico o objeto, eu uso o pronome possessivo, que o pronome possessivo é theirs, tá? Ele não é plural, ele é o pronome possessivo, que eu entro aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Quando they, theirs. Então, é o livro deles, tá? Só que eu não tenho a palavra. Então, eu vou colocar it is theirs. Eu vou usar esse aqui, ó. Porque embaixo eu não repito o livro. Ok? Porque se eu falar it is there, significa que eu estou falando isso está lá. There, da maneira que você escreveu, significa it is there. Está lá. Tá? Vamos, deixa eu escrever aqui para você. Existe uma diferença aqui que a gente tem que prestar bastante atenção na hora de escrever, porque é um engano muito comum até entre os nativos. There significa ou existir, there is, ou estar lá. There é deles e theirs é deles também. Porém, o uso é de maneira diferente. Deu para entender, Regina? Dá um okzinho aí se você entendeu. Ok? Então, se você tiver mais dúvida, manda uma perguntinha para mim, ok? Então, vamos lá. Semana que vem, nós vamos falar sobre os pronomes adjetivos, ou pronoun adjective, ok? Vamos lá. Now, we are going to give the lesson in English, okay? Let's go. Okay, last week we talking about the pronouns. Let me unfold it here. We talking about the subject and objective pronouns. The subject I, she, he, it, we, you, that we use for plural and singular in the day. And the object pronouns that I, me, she, her, he, him, it, we, us, you, they, them. I don't know if you remember. If not, you can go back and watch the video again. It is very important. And then today we are going to move forward with the pronouns and learning about the possessive pronouns. They are remind me my childhood.
and that everything is mine, mine. Oh, what about this thought? Mine. What about this dad? Mine. What about the mom? Mine. Everything is mine. You remember that? Yes, this is the possessive pronouns. Yes. Let's go. I will fold it, then we can see it better here. Okay. I, mine. She, hers. He, his. It, its. We, ours. You, yours. They, theirs. Okay? Yeah. And then you ask me, oh, what I do with this? Okay, it's not difficult. Sometimes it seems a little bit difficult, but it's easy. Very easy. Let's go. I will start you with this example here. Simple one, but you will understand here. That book is hers. You don't say that book is she. You say that book is hers. Because she, remember, she is the subject. The subject you use always before the verb. 99% of the time, 95% of the time, the subject comes before the verb. Okay? Then you don't put that book is she. Bang, wrong. You say that book is hers. Because we use the possessive pronoun. Who has the possession of the pronoun? It's hers. Yours is over there. Then I am telling someone, that book, I have a book here. Oh, I found this book, I put it there. Then someone tell me, that book is hers. Then I say, what about mine? And then the person say, oh, yours is over there. It's over there. Far away, far, far away. And then that book is hers, yours is over there. Okay? Then I am talking about whose book is. I am talking about possession. Okay? Then I will use the possessive pronouns. Okay? Then you ask me, when I will know how to use, when to use my, mine, or my. It's not difficult. I will tell you. For example, I put here, this book, this is my book. It is mine. Trick here. When you have the object after the pronoun, then you will use this, the pronouns adjective. When you don't have the object or the word, you use the possessive.
It is mine. Because I am just talking about the book, but I am not saying the word book. Then I will use mine. It is mine. I don't say it is mine book. No, wrong. Damn, wrong. I say it is my book. Then I use this one, adjective. But if I will not say the word, I say mine. It is mine. I don't say it's mine. No, wrong. I say it is mine. If I don't say the word, it is mine. If I say the word, it is my book. Okay? Someone said to me, oh, look at outside. Look at that car. It is a beautiful car. Then I can answer two ways. Well, I can answer several ways, but I will give you two examples. Then I can say that car is mine. Or I can just say that is mine. Why? When I say mine, the person that is listening, she or he will understand that I am talking about the car that she just introduced. Then she told me, look at that car. It is a beautiful car. Then I say, it is mine. Then she or he will understand that I am talking about the car. Or I can say, it is my car. Then if I will use the word car, I say my car. If I don't want to use the word car, I say it is mine. I say, thank you, it is mine. Or I say, thank you, it is my car. Okay? Then this is a golden rule. If you use the word, use it here. If you don't want to use the word, use the possessive. Okay? It's mine, it's hers, it's his. Okay? Then let's practice a little bit. This is his book. It is his. Then you say, teacher, you didn't change. Because he, his, and his. It didn't change here. It's the same. But if I say, this is her book, it is hers. If I say, this is our book, it is ours. Okay? If I say, this is their book, it is, let's practice. Someone can answer it to me. This is their book. It is, answer. I want you guys to type here, there. It is, please, someone answer.
This is their book. It is... No one will... Oh, let me scroll here to see if someone will... Oh yeah, Edlin. Good, good. Yeah, it is theirs. Glad. Yeah, it is theirs. Let me write it here. I am a messy right now, but it is theirs. This is their book. It is theirs. Yes. Well, this is good. Next week, we will talk more about the pronouns adjective. We will talk more about those, okay? Because today we concentrate on the possessive pronouns, okay? And we will talk more about other subjects, okay? Let me see here. Don't forget to buy your notebook. Make notes of the subjects that I am talking about here. Make your research, because I will be talking here about all the subjects that are necessary for you to achieve the fundamental knowledge to learn English for a good conversation, a, a good base for significative communication. Okay, this is what I want you to maintain meaningful communication with your peers and using the language properly. Okay, thank you everyone to be here, and tomorrow we will be back. Thank you. Nice to see you guys here, and see you tomorrow. Kisses. Bye bye.